capítulo 18, versículo 1. Glória a Jesus. Diz assim a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Somente até aí. Levanta as mãos, ou a Bíblia, como queira. Louva o Senhor comigo. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegra quem ao seu mandar. Senta por um instante, deixe a Bíblia aberta, aplauda, glorifica e exalta o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O vaso do oleiro e a impenitência do povo. Confesso a todos os irmãos e a todas as irmãs que, apesar de ser uma mensagem bem conhecida, bem ministrada inúmeras vezes, talvez você ouviu dezenas e, por não dizer, centenas de vezes. Confesso aos irmãos que é a primeira vez que eu trago à memória esta mensagem. Queridos e amados irmãos, a primeira coisa que temos que entender nesta mensagem, que Jeremias, ele era um profeta de Deus, mas neste momento ele não estava ali para profetizar. Jeremias não estava ali para pregar. Jeremias estava ali primeiro para ouvir o que Deus tinha para falar ao seu coração. Jeremias precisava naquele momento ouvir a voz de Deus. E diz o versículo 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quem está pronto para ouvir a palavra de Deus, levanta a mão do céu, dá glória a Deus. E veja o que diz a Bíblia Sagrada: e desci. Ou seja, ele obedece. E eu desci à casa do oleiro, e eis que ali estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Lembra de uma coisa: não foi o oleiro que quebrou o vaso quebrou, mas estava nas mãos do oleiro, e o oleiro, por sua vez, resolve fazer deste outro vaso. Diz a Bíblia que ele estava e descia, que ele descia o oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. Ele começa ali primeiro, a roda, para ficar ali naquele momento, ela vai para os pés, para que aquela roda possa funcionar. Ele vai primeiro para os pés, ou seja, dá sinal de humildade. Eu vou primeiro para o chão, eu vou primeiro para o chão, depois disso eu venho para as mãos de Deus, eu venho para as mãos do Senhor como um vaso, que ainda que esteja quebrado, Deus faz dele um vaso novo. Este oleiro faz um vaso novo. Esta perícope, baseada na experiência de Jeremias na casa do oleiro, contém exemplos de todos os estilos literários.
encontrados no livro, biografia, estilos literários, em prosa, oráculos poéticos e lamentos. Jeremias visita a casa do oleiro por ordem de Deus, e ali ele aprende que o oleiro às vezes descarta alguns potes por causa da má qualidade. De maneira semelhante, Deus é soberano sobre o povo de Israel ou sobre o povo de Judá. A produção do oleiro depende da qualidade da argila. O que Deus faz no seu povo depende da reação destes. A argila pode ilustrar a intenção do oleiro e levá-lo a modificar o vaso. Assim como a qualidade da argila limita as possibilidades de produção do oleiro, assim a qualidade do povo limitaria então o que Deus faria com estes. É uma visão do historiador, que dá a ideia de que a qualidade de alguém nas mãos de Deus limita o que Deus pode fazer na vida deste. O murmurador vai dizer o seguinte: eu estou nas mãos de Deus, mas estou quebrado. O adorador vai dizer o contrário: eu posso estar quebrado, mas eu estou nas mãos de Deus. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! O versículo 4 diz a Bíblia que o vaso se quebrou. O mesmo termo hebraico para o cinto de linho que quando se quebra, capítulo 3, versículo 7, que é traduzido por apodrecido, ou seja, no hebraico aparece a palavra ali apodrecido, ou seja, que não tem mais jeito, descarta. Mas repare que o oleiro faz deste mesmo vaso um novo. A argila poderia estar apodrecida ou imprópria para o oleiro, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro, ele faz. Ele poderia fazer qualquer coisa, como o homem faz. Quebrou, não presta, compra outro, coloca outro no lugar, descarta, vamos pegar um vaso novo. Não, o oleiro faz deste mesmo vaso um vaso novo. Ei, talvez você esteja entristecida, talvez você esteja entristecido, talvez na visão mesmo dessas pessoas você esteja arrebentada, apodrecido ou quebrado, mas você está, sabe aonde? Nas mãos do oleiro. E uma vez que você está nas mãos do oleiro, este oleiro faz o que ele quer e quando ele quer. Levanta a mão do céu, glorifica esse Deus, a glória a Deus, aleluia. Para fazer um vaso novo, o oleiro ele precisa machucar as mãos. Repare, as pessoas simplesmente dizem o seguinte: olha, o oleiro fez o vaso novo, só que este vaso que está quebrado, ele já foi no fogo, ele já foi provado. E repare que esta argila que já foi no fogo, já foi provada, ela está endurecida, ela tem cacos que nas mãos do oleiro machuca as mãos. É a mesma coisa que eu pregar, por exemplo, uma pessoa que já foi provada, já foi testada, já foi levada no fogo. Na visão dela, ela já está pronta. Na visão dele já está pronto. Mas ei, na visão de Deus, filho, Deus modifica. Deus pode fazer diferente. O Senhor limita a ação soberana baseado na reação do povo. Capítulo 4, versículo 28. Sobre os verbos arrancar e derribar, ou seja, Deus arranca este vaso, ele quebra conforme a sua vontade, meus irmãos. Às vezes é difícil, na visão de muitas pessoas, olhar para uma pessoa que está desviada e acreditar que Deus pode renovar, e acreditar que Deus pode renovar aquela pessoa. Mas uma coisa que a pessoa precisa entender: ela deve estar nas mãos de Deus. Está quebrado, está apodrecido, como é o significado desta palavra no hebraico.
porém ela está nas mãos de Deus. Essa pessoa está nas mãos do Senhor. A campanha de hoje é: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quem quer ser um vaso novo nas mãos de Deus? Queremos ser renovados a todo instante, queremos ser renovados a todo momento, mas não podemos sair das mãos do oleiro. Uma coisa que precisamos entender: o oleiro, quando ele pega novamente este vaso, sangra as mãos. Todo o sangue, precisamos entender, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O oleiro, ele arrancou, ele derramou, machucou as mãos, foi derramado na cruz do Calvário sangue, para que este vaso pudesse ser novamente moldado, pudesse ser feito novamente com um vaso aos olhos do oleiro. Aleluia! Glória a Deus! A ira de Jeremias, na visão de Jeremias, é que o povo de Judá, o povo de Israel, ouviam a mensagem, mas não obedeciam. Sabiam fazer o certo, mas não queriam fazer. E Deus diz a Jeremias, versículo 5, capítulos 8, versículo 4 e 5: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Israel podia ter andado fora da presença de Deus, porém no momento em que eles haver ouvido a voz do Senhor, Deus poderia fazer destes um vaso novo. O triste é quando está quebrado fora das mãos de Deus. Na situação em que nos encontramos nos dias de hoje, a pandemia que enfrentamos, a dificuldade que enfrentamos, perguntamos: Deus, onde está o renovo? Deus, até quando iremos suportar essa situação? Está machucando, está sangrando, estamos talvez machucados, quebrados pelas pancadas que vêm contra a nossa vida, podemos estar até mesmo rachados, mas estamos nas mãos de Deus. E quando estamos ainda nas mãos do Senhor, a Bíblia vai falar sobre a segurança daqueles que se refugiam em Deus. Não podemos desistir, meus irmãos. Enquanto estamos nas mãos do Senhor, Deus faz de nós o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Agora não saia da presença do Senhor, não desista das mãos de Deus. Aleluia! O triste é quando o vaso que diz que é vaso de Deus, o vaso que diz que é vaso do Senhor, anda aos seus próprios olhos, anda aos seus próprios pensamentos, vem para o altar ou vem para a igreja com aquilo que ele pensa, a maneira que ele acha que é o correto, porém não é assim que funciona. Lembra, o vaso é o oleiro que molda, é o oleiro que faz novamente. Não foi o oleiro que quebrou. A Bíblia diz que o vaso se quebrou, e quebrou, lembrar que aparece a palavra apodrecido, traduzido para a mensagem, ou para a nossa linguagem de hoje. Apodrecido, quebrado, destruído. Mas Deus muda, meus irmãos. Deus muda essa situação. Talvez você conheça alguém que está machucado, talvez você conheça alguém que está quebrado, mas o diabo não vai tocar nas mãos dessa pessoa. O diabo não vai tocar nessa vida, porque essa vida pertence ao Senhor. Essa vida pertence a Deus. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quantos querem ser um vaso novo? Quantas pessoas querem ser um vaso novo? Meus irmãos,
Quantos e quantos pregadores dizem: Senhor, eu quero ser um vaso novo. Deus, enche o vaso conforme o Senhor quer, conforme o Senhor deseja. Mas na hora que Deus enche o vaso, na hora que Deus faz o seu querer, na hora que Deus faz a sua vontade, esta pessoa sai da presença de Deus. Ao invés de ser usado pelo oleiro, quer usar a criatura, ao invés de ser usada pelo Criador, quer usar, determinar o que ele tem ou não que fazer. Nós somos dependentes de Deus. E uma vez que somos dependentes do Senhor, Ele faz da nossa vida o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Não desista, filho, não desista. Pode estar apodrecido, pode estar sangrando, pode estar machucado, mas vamos descer, vamos deixar, vamos entender que o oleiro, Deus, faz como Ele quer, e Ele vai renovar a sua vida. Eu quero fazer uma oração nessa noite, aleluia. Quero fazer uma oração nessa noite. Numa outra oportunidade, irmãos, nós iremos sair de casa às 5 horas da tarde. Saímos hoje 6h30, saí de Itaipu 6h30 da tarde. Enfrentamos um trânsito aí que só Deus tem misericórdia. Numa outra oportunidade, terminamos o culto um pouco mais cedo. Este é o canal Pastor Wagner Marins e Dulcilene Marins e PDA. Entre, inscreva-se, deixe seu like, compartilha. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a... Chega a vista do renovo,